Quem chegou a ver Shingeki no Kyojin Final Season sabe que o povo só entra em acordo com duas coisas. A primeira é que o final do mangá foi uma desgraça, e a segunda é que a Gabi é odiada por ser insuportável. Mas eu decidi colocar meu cosplay de advogado do diabo, literalmente para alguns, e vim enaltecer o desenvolvimento da Gabi e mostrar que ela foi sim uma personagem irritante, mas que ela conseguiu melhorar com o tempo, e se você discorda, eu espero muito ver um quadro de dardos com a foto do Zeke e do Reiner do lado da foto da Gabi pegando fogo no seu quarto. Gabi Brown é uma personagem que surge no episódio 1 da Final Season. Nessa primeira aparição, ela surge como membro do exército de Marley lutando em uma guerra contra a Aliança do Oriente Médio. Sua primeira aparição já mostrou duas coisas. A primeira é que ela é uma ótima soldado, disposta a se sacrificar pelo exército e para que conquistem a vitória mesmo com táticas perigosas ou até impensadas. A segunda é que ela tem tanta confiança em si mesma que se torna insuportável pelo quanto ela tem noção de que é um grande soldado, tendo com isso uma personalidade terrivelmente irritante. Vale lembrar que um dos motivos dela ter problemas, às vezes com o Falco, é por sentir que ele quer roubar o posto dela de melhor soldado. Isso porque a Gabi deseja isso tudo apenas para ser elogiada pelos seus feitos, enquanto o Falco deseja tirar o posto de candidato ao Titã blindado dela para que possa salvá-la. Afinal, desde o início o Falco é apaixonado por ela. Depois, quando conhecemos a família da Gabi, vemos um pouco mais de onde vem o pensamento preconceituoso dela. Sua família é a mesma do Reiner, logo ela é sobrinha da mãe do Reiner, a mesma pessoa que vive mencionando os Eldianos de Parades como sendo demônios. Já nesse ponto, acho que nem preciso dizer muito, né? Com uma criação dessa, seria difícil a Gabi não acabar adotando esse pensamento, fora que, durante o ataque a Libério, a Gabi menciona que ela sempre foi hostilizada pelos Marleyanos. E buscou um meio de trazer condições de vidas boas para ela e os Eldianos de Marley. Mas então ela só é chata por ser habilidosa? É um pouco isso mesmo. A real é que a Gabi se torna muito confiante de suas habilidades e é extremamente vaidosa, se considerando perfeita, tanto em habilidades quanto em visual, que quando ela enaltece isso com tanta confiança acaba sendo bem irritante e dificulta de se apegar à personagem. A amizade dela com Udo e Zofi até cria um pouco de proximidade. Com eles, não com ela. Isso é o que temos dela até antes do ataque a Libério. Uma personagem irritante e exibida. Durante o ataque a Libério, ela começa a ser mais irritante ainda. Se é que isso é possível. Pois quando o Falco enaltece que o povo de Parades estava retalhando Marley por culpa de ataques causados a Parades, a mesma questiona se ele viu isso acontecendo. Quase como se dissesse, se você não viu, é porque não aconteceu. Ela acaba usando isso como desculpa para tentar se vingar de seus amigos mortos em Libério, sendo que ela mesma ignora a possibilidade de o povo de Parades tenha pessoas próximas importantes, e nisso acaba cometendo o maior crime que ela poderia cometer, que foi matar a Sasha. Eu sei que parece muito defender a Sasha, e podem até entrar no mérito de que a Sasha também matou muitos soldados e tudo mais, porém se tem algo que nem os espectadores ou os personagens perdoam, é a morte da Sasha. Nisso foi concluído a decadência da Gabi para o posto de mais odiada do anime para muitos fãs. Ah, mas ela melhora depois disso, não é? Então, sim e não. Ela melhora, mas não exatamente logo depois disso. Apesar de ter sido esse fato que a fez mudar. A real é que depois disso, Gabi e Falco são presos pelo exército de Parades. Gabi arruma um jeito de fugir e depois acabou sendo encontrados pela Kaia. Kaia depois menciona que ela sabia que eles eram Marleyanos e que decidiu ajudá-los por querer se igualar a Sasha. Depois, quando questionada o porquê a mãe dela precisou morrer sendo devorada viva por um titã, questionando as atitudes dos Marleyanos em causar tanta desgraça ao povo das muralhas por culpa de coisas que ocorreram há séculos atrás, a Gabi continua presa aos ensinamentos e retruca, dizendo que esses pecados ainda seguem o povo de dentro das muralhas. Para ficar mais claro, Gabi acaba julgando o povo de Parades por culpa dos problemas que ela mesma acabou sofrendo durante a sua vida. Esse pensamento dela é idiota? Sim, mas culpar ela é correto ao mesmo tempo que nem tanto. Correto porque ela está sendo estúpida por não reconhecer estar errada, mesmo com a Kaia jogando na cara dela aquilo e mesmo com o Falco conseguindo notar que ela estava errada. Mas nem tanto, por que esperar que uma criança mude de opinião por causa de uma pessoa que ela mal conhece, disse coisas que ela não tem como comprovar e que discordam completamente das informações que ela recebeu de familiares dela desde sempre, é pedir demais, não acha? O Falco entender significa que é possível, mas não significa que todo mundo entenderia isso fácil. E se não ficou claro ainda, é só pensar em qualquer discussão atual. Muitos analisam e entendem enquanto outros só ficam presos na comodidade de acharem que estão certos. Depois disso temos o ponto inicial de virada da Gabi, o encontro com o Nicolo. Quando ela se encontra com ele, ela comenta que são guerreiros de Marley e menciona que ela matou uma Eldiana. Ela nota a reação do Nicolo e nota que ele tinha se apegado a tal Eldiana que ela matou. E nisso acaba tendo que ser salva pelo Falco, novamente,
o que a faz se preocupar com o resultado daquilo. Afinal, independente de quem estava certo ou não, ela sabe bem que o Falco era o mais inocente naquela história, e ele não merecia acabar morrendo por tentar protegê-la. E tenta fazer com que, pelo menos, se fossem punir alguém, que fosse ela. Nisso o pai da Sasha faz um discurso sobre os perigos de ser um soldado, e que ele estava ciente que aquilo poderia acontecer em algum momento, mas que ele precisava deixar a Sasha ser livre para conhecer o mundo. Mesmo que nisso ela acabasse sendo alvejada por algum inimigo do povo das muralhas. Mas nisso ela vê a reação explosiva da Kaia, a garota gentil e tranquila que prometeu ajudá-la a voltar para Marley e que quase a mata com uma facada mirando no pescoço dela. Gabi congela ao ver a mesma garota gentil e bondosa explodindo de ódio para cima dela e dizendo que ela achava que poderiam ser amigas. Naquele ponto, Gabi ainda sente o peso de seus crimes e imagina que seria morta por Armin e Mikasa, já que eles sabem que ela matou a Sasha. Piora mais ainda ao ver o Eren chegando e lembra o perigo que ele representa. Depois do início da batalha de Shiganshina, Gabi tenta desesperadamente salvar o Falco, e nisso ela se une a Coach para tentar encontrá-lo, para que pudesse fugir de lá antes que o Zeke usasse seu grito para transformar os soldados de Parades em titãs. Após conseguirem se reencontrar com o Falco, eles se escondem em uma casa para se proteger dos soldados. Mas nisso eles ouvem a família Blowze passando ao lado da parede da casa, e a Gabi planeja se levantar. Tudo indica que ela pretendia ir se desculpar com eles, ou pelo menos conversar. Mas ao ouvir a Kaia dizer que pretendia matá-la, Gabi desaba e desiste de falar qualquer coisa. Ela diz que reconhece que o Falco sempre esteve certo e que ela que não queria ouvi-lo. Nesse ponto, o que eu entendo é que ela pretendia se desculpar com a família da Sasha, mas ao ouvir a Kaia dizendo que pretendia matá-la, ela ficou com medo e preferiu não ir, principalmente para não cutucar mais ainda essa ferida deles e achou melhor deixá-los em paz. Nisso o Falco se declara para ela e eles partem para falar com o Zeke para tentar impedir ele de gritar para que o Falco não virasse titã. Depois desse ponto, a Gabi teve pouca importância, sendo mais focada em aparecer junto do Falco como um civil sobrevivente, influenciando bem pouco nas lutas, tendo no máximo acertado um tiro para salvar a Kaia, um tiro certeiro contra o Eren que o decapitou, e depois um tiro no ombro do Floch, que o impediu de acertar o navio que iria levar a aeronave de Hizuru para que pudesse ser montada e usada contra o estrondo. Mas o desenvolvimento dela para aí? Podemos dizer que sim, mas não seus momentos. Durante a conversa na fogueira, o pessoal anda com os nervos à flor da pele, principalmente Jean e Magaf. Tudo só piora quando Reiner menciona a morte do Marco e se culpa por isso. Jean acaba tentando cortar o assunto para não perder o controle, mas como não consegue, ele parte para cima do Reiner e nisso a Gabi tenta protegê-lo, e pede para que se unam para que possam pelo menos salvar Libério e seus familiares. Ela reconhece bem tudo que eles causaram para o povo das muralhas, mas ela sabe que se teria alguma chance de salvar seus familiares, seria apenas pedindo ajuda para aqueles que estavam ali com eles. Gabi não pediu para ser perdoada ou que ignorasse as atrocidades cometidas contra eles, mas sim que pudessem ajudá-los, pois essas pessoas não tinham nada a ver com as tragédias de Parades. Esse discurso dela conseguiu ser o suficiente para fazer o Jean se acalmar e até o Magaf ficar mais receptivo sobre o pessoal de Parades, e, no final, acabou se unindo aos Sardes para explodirem um outro navio que poderia ser usado para impedir o grupo de chegar ao continente. Onde eu quero chegar com isso? Gabi foi uma personagem irritante de Shingeki? Sim. De longe uma das mais insuportáveis de início pelo seu jeito exibido e por culpa de ter matado a Sasha. Mas ignorar a evolução que a personagem teve depois de conviver com a Kaia é, no mínimo, babaca. Ela teve motivos para ser irritante, e mesmo que motivos não a tornem menos irritante, ela tentou melhorar com o tempo e foi se tornando menos exibida, ou estúpida, se tornando mais receptiva com os Eldianos de Parades e até mesmo buscando o perdão da família Blowze e da Kaia, que no final acabou se tornando uma amiga dela, depois que a Gabi reconhece que o verdadeiro demônio dessa história toda sempre foi ela, por usar a guerra como meio de ser elogiada e que ela nunca tentou ver o outro lado da situação. Não estou dizendo que o pessoal deve perdoar a Gabi pelo que fez, mas sim que ela tentou se redimir e foi se esforçando para isso o máximo que pôde e que ela conseguiu compensar algumas coisas e se tornar uma personagem aceitável e decente. Mas principalmente, eu digo que se você discorda disso tudo, mas passa pano pro Reiner que simplesmente acabou com o psicológico da Anne, ferrou com o Bertholdt, tentou manipular o Eren, matou o Marco, você é um hipócrita. Se for entrar no mérito do Zeke, então nem se fala. Mas ele se redime com o pessoal no final. Assim como a Gabi faz com a Kaia. Quer reclamar da Gabi? Tudo bem, só não me venha reclamar dela se você defende o Reiner ou o Zeke, pois eles podem não ser exibidos, mas ferram bem mais gente do que ela e convenhamos que agem de forma tão babaca quanto ela no início.